estádio. Agora falando em Parque do Sabiá, chegou o momento. Chegou o momento de falar. Uma expectativa aqui. Ei, o que tem de torcedor vascaíno assistindo nosso programa agora e fingindo que não tá vendo? Encontrei muita gente por lá, afinal, torcedor vascaíno precisou esperar 4 décadas para ver o Vasco jogando mais uma vez aqui em Uberlândia. Mas porque a gente esperou um pouquinho também para ver essa reportagem ao longo do nosso quadro. 40 anos. E olha, eu acho que apesar de ter a alegria... Você acha que ele se arrependeu? Acho que não. Eu acredito que não. Acho que do que eu ouvi dos vascaínos que eu conversei lá, dos torcedores, muita gente querendo ver futebol, muita gente querendo ver o time de perto pela primeira vez ou pela primeira vez ao lado da família, o que levou muita gente ao estádio. Então, independente do placar, eu acredito que tenha sido uma alegria ali, querendo ou não, podia ser uma alegria melhor comemorada. Afinal, o Vasco jogou mal no gramado do Parque do Sabiá, acabou perdendo para o Nova Iguaçu, que é o time da Baixada Fluminense, nesta que foi a 5ª rodada do Campeonato Carioca. O Cruz Maltino tentou poupar os jogadores titulares. Entrou em campo com um time alternativo contra o Laranjão. Por quê? No domingo tem clássico contra o Flamengo. Qual que foi esse resultado? Mesmo com o Payet e Verratti, lembra que o Payet não ia entrar naquele primeiro tempo, o torcedor pediu muito, entrou no segundo tempo, o Verratti, a gente vai ver na reportagem, sentiu uma indisposição ainda no aquecimento, assustou o pessoal que estava por lá, não entrou no primeiro tempo. Havia então uma expectativa que também não entraria no segundo, mas diante da necessidade do Laranjão que abriu o placar, teve jogador titular no segundo tempo, também não mudou muita coisa. O Vasco viu o Nova quebrar a escrita de 11 anos sem vencer o Cruz Maltino. Em um janeiro que parecia não terminar, teve até campeonato carioca em Gramado Mineiro, com direito a um grito que não ecoava no estádio Parque do Sabiá há 40 anos. Vamos todos cantar de coração, a Cruz de Malta é o meu perdão, tu és o nome do herói do português. Vasco da Gama, tua fama se fez. A última vez que o Vasco jogou uma partida oficial em Uberlândia foi em 1984. Naquela época, o rival era o dono da casa, o Uberlândia Esporte Clube, que também disputava o Brasileirão. O confronto terminou no empate, sem gols. Será que 4 décadas depois seria diferente? A última vez que eu vi o Vasco aqui foi em 70 e poucos. O senhor estava aqui? Estava. Roberto Dinamite jogando, começando. Não teve gol dele? Não, nesse dia não. Hoje, ainda não teve gol do Vasco? Não. Tá difícil, porque o Ramon tem que botar o time titular. O senhor lembra do placar lá em 80, naquele jogo do Vasco? 2-1 pro Uberlândia Esporte. E agora, qual que vai ser hoje? Hoje nós vamos virar. O time da virada, né? O Vasco, o time do amor. Eu fico emocionado de ver o Vasco, né? Porque lá em casa, na minha família, todo mundo é vascaíno. Lá em casa? Todo mundo é vascaíno e torce, sim, apaixonadamente. Eu acompanho o Vasco, Brasília e Uberlândia aqui bastante. Não veio aqui acompanhar, não teve jeito? Acompanhar, não tem jeito, a paixão é muito grande. E essa é uma oportunidade que eu, como vascaíno, tô achando muito legal, viu? Aqui é minha esposa, minha menininha. Já tá incentivando? Já, com certeza. Primeiro jogo do Vasco? Primeiro jogo. Dos 3? Dos 3. A oportunidade de ver em casa? Pois é, e há 40 anos atrás essa base esteve aqui, né? E é justamente o ano que eu nasci. Os atletas entraram em campo diante de 10 mil pessoas que acompanharam a partida no estádio. Antes do início do jogo, os jogadores exibiram uma faixa em apoio ao meia Paulinho, que está lesionado e só deve voltar a jogar no final do ano. Pouco antes de começar o duelo, uma notícia que pegou os torcedores de surpresa. O Vasco informou que o atacante Verratti sentiu uma indisposição durante o aquecimento e foi substituído por Rossi. Já com o cronômetro rodando, o jogo começou pegado, pouca bola no chão. Nesta jogada, Rossi levantou e Serginho cabeceou para o meio da área. No contra-ataque, o Nova Iguaçu tentou chegar, mas a bola saiu à direita. Nesta cobrança de escanteio, Sérgio Rafael tentou finalizar para o Nova. Passou perto. O gol só saiu mais tarde, aos 33 minutos. Um erro na saída de bola do Vasco entregou a bola para o Iago. E neste passe para Carlinhos, que estava sozinho na área e abriu o placar para o Nova Iguaçu. Primeiro tempo marcado também por faltas, 26 no total. Pressionado, o técnico Ramon Dias começou o segundo tempo com substituições. A estratégia de poupar os jogadores titulares para o clássico de domingo contra o Flamengo foi revista no vestiário.
E Payet entrou em campo para a alegria dos torcedores. Recuperado, Verratti também precisou ser escalado. E quase marcou, mas acabou cabeceando por cima do gol neste cruzamento. Payet também tentou, mas a bola acertou a trave do Nova Iguaçu. Aos 44 minutos, mais uma vez ele, Carlinhos, passou a bola para Lucas Campos, que só empurrou para o gol e ampliou a vantagem do time da Baixada. O placar desta quarta-feira em Uberlândia repetiu a última vez que o Nova Iguaçu venceu o time Cruz Maltino. Aconteceu em 2013, também pelo Campeonato Carioca. Agora, em Terras Mineiras, o Nova põe fim à escrita de 11 anos sem vitória sobre o Vasco. A análise do jogo é que foi tudo errado. Não... Temos que continuar trabalhando, melhorando, porque a gente está no processo disso. Mas, nada, volto a repetir, só pedir desculpa ao torcedor porque acho que não merecem isso. Realmente a nossa ideia, a nossa filosofia, pelo que nós conseguimos construir esse ano, é uma equipe muito seleta. A nossa ideia realmente é manter um jogo agressivo, a gente entender bem as fases do jogo, mas não deixar de ser uma equipe ofensiva. O sabor é algo realmente que gratifica e certifica o nosso trabalho, né? A gente entende que quando você tem uma equipe ao qual defende as ideias juntos e você consegue concretizar o que nós concretizamos hoje, pelo que nós já havíamos feito como estratégia, a coisa realmente deu certo hoje. Parabéns aos atletas. O Vasco volta para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo, já neste domingo, em dia de clássico, no Maracanã. Clássico, a gente tem que jogar vida ou morte, como todos os jogos que estamos jogando. Hoje aconteceu uma fatalidade porque creo que erramos todo lo que estamos acá dentro del Vasco, erramos todo. Entonces, acho que el derbi es un buen parámetro porque cuando las cosas vienen mal, aí nos derbis você tem que sacar um plus para jogar sobre isso. Já o Nova Iguaçu segue para outra partida, longe de casa. Dessa vez no Distrito Federal, contra o Botafogo. Esse momento é um momento ímpar, né? É quando você vem de uma derrota de um time grande e tem essa sequência ao qual nós nós estamos tendo, é realmente algo que você tem que ter uma estratégia muito boa. Até porque é importante a gente entender que a nossa competição, ela é com as equipes de menor investimento. Mas, consequentemente, como nós estamos com uma equipe bem seleta, uma equipe forte, a gente entende que é uma equipe forte, a gente criou uma estratégia para a gente tentar, nesses 2 jogos que nós tínhamos, a gente buscar 3 pontos. E, consequentemente, aconteceu os 3 pontos. Só que nós temos mais um outro jogo contra o Botafogo, ao qual inspira uma confiança maior, mas os nossos pés sempre vão continuar no chão. Parabéns ao Nova Iguaçu, ao técnico pela simplicidade, pela humildade, pé no chão, e todos os atletas que compareceram ao Parque Sabiá e sabiam da importância dessa partida e estavam preparados. Bem feito, tem que falar isso, para o Vasco, por quê? Porque o Vasco não queria essa vitória, não veio preparado para vencer, colocou um time misto, nem misto, colocou um time reserva, até o técnico era o auxiliar técnico. Então assim, o que acontece agora? O Vasco perdeu 6 pontos no Campeonato Carioca. Vai perder agora, perde-se a motivação e a possibilidade de perder do Flamengo é muito grande. Então foi tudo errado. Os comentários de Rafael dos Anjos. Mas claro. Eu complemento essa polêmica dizendo que houve ali uma questão quanto aos erros de arbitragem. É verdade. A gente viu na reportagem, inclusive, 26 faltas cometidas só no primeiro tempo, a maioria pelo Nova Iguaçu. Por isso, teve toda uma discussão do que teria acontecido durante esse jogo. Teve gente que vascaíno ou não. O resultado, teve gente que isso influenciou o resultado. Fato, poucas horas depois da partida, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro informou o afastamento do árbitro. O nome dele, vamos pegar pra gente só aqui no nosso resultado aqui, o nome dele. O nome dele, o nome do árbitro. O árbitro João Marcos Gonçalves Fernandes. Conforme esse comunicado que a entidade, conforme o comunicado informado pela entidade que analisou o desempenho dele durante o jogo, teve falhas gritantes na parte disciplinar da arbitragem, fora do padrão de excelência exigido pela federação. Então esse árbitro ele foi afastado por conta da situação e vale reforçar que já é o segundo árbitro que tem afastamento nesse começo de Campeonato Carioca. Vale lembrar que o Vasco jogou mal, Nova Iguaçu jogou muito melhor. O resultado dessa festa toda trouxe o Vasco para perto dos torcedores. Foi legal, né? Tenho certeza, pelas entrevistas que a gente viu, o pessoal, apesar de não ter comemorado um placar, minha amiga Bianca, marido, filha, que estavam lá. Agradecer todo mundo que abordou a gente também lá no estádio.